Sejam todos bem-vindos à abertura da Semana do Meio Ambiente da URGS 2021. Este é um evento muito importante no sentido de dar continuidade aos esforços históricos da URGS em promover e implementar a cultura da sustentabilidade, a conscientização sobre a preservação e a gestão ambiental da comunidade universitária. Então, nossa semana ela vai ocorrer entre os dias 7 e 11 de junho, todas as tardes dessa semana, né, sempre começando às 14 horas pontualmente. E nós do Demalic ficamos muito gratos, então, com a participação de todos vocês. Caso alguém tenha dificuldade de ver imagens ou no áudio, sugiro que saiam e entrem novamente no link do evento, pois pode ser problema de oscilações na sua conexão. As gravações das palestras e os demais documentos que forem disponibilizados pelos palestrantes ao longo da semana serão disponibilizados depois para todos os inscritos. Tá? E mais um recadinho, para contabilizar a frequência de vocês, é necessária a participação em pelo menos 75% dos nossos encontros, tá? Então, a dinâmica de apresentação vai seguir da seguinte forma: a nossa palestrante de hoje, convidada, Thalita Dalbello, ela vai explanar um pouquinho aí sobre o planejamento urbano sustentável, o estudo de caso aí da Unicamp. E as perguntas podem ser realizadas tanto via microfone de vocês, né, quanto escrito no bate-papo. Então, à medida que vocês forem fazendo aí os questionamentos no bate-papo, eu vou ler simultaneamente para a nossa palestrante poder colocar. Hoje, então, a palestra ministrada pela arquiteta Thalita dos Santos Dalbello, durante essa semana, vai ser intitulada, portanto, Planejamento Urbano Sustentável na Unicamp, a importância do plano diretor da universidade e o estudo de caso da Unicamp. Então, gostaria de agradecer tua aceitação do nosso convite, né, Thalita, para compartilhar um pouquinho dessa experiência, a gente que está engatinhando aqui no processo de elaboração do plano diretor da URGS. Será muito bem-vinda todas as tuas colocações. E te agradeço e vou deixar contigo tua própria apresentação de forma mais aprofundada. Obrigada. Obrigada, Gisele. Boa tarde, todo mundo. Fiquei muito feliz com o convite, fico muito contente quando as universidades brasileiras começam a tomar essa iniciativa de serem mais sustentáveis, né? Às vezes a gente tem uma iniciativa ou outra que não está muito bem articulada na universidade como um todo, né? E essa diretriz, a gente ter um plano diretor é muito boa nesse sentido, de às vezes ele consegue articular as pequenas iniciativas que já existem nas universidades. Bom, como a Gisele falou, eu sou a Thalita Dalbello, eu sou arquiteta urbanista, eu me formei e eu fiz graduação, mestrado e doutorado na Unicamp, então eu sou super unicampeira. E atualmente eu sou funcionária, então eu sou funcionária pública na Unicamp, né, contratada, e também sou professora num curso de especialização na Unicamp também e na FEC, que é a faculdade onde eu me formei. Como a Gisele falou, eu vou apresentar um pouco para vocês do histórico do planejamento territorial da universidade e como a situação que nós estamos hoje, voltado para a sustentabilidade, né? Acho que a gente pode fazer uma conversa bem informal. Eu vou precisar ir para a apresentação para ir passando os slides, então não vou ver o que vocês colocarem aqui no chat. Então, vocês podem me interrompendo conforme a gente for falando, se tiverem dúvidas, podem interromper, eu só não vou estar aqui acompanhando o que vai estar acontecendo. Vou abrir minha apresentação. Qualquer problema também de som ou da imagem, vocês vão me avisando. Eu sempre começo explicando sobre o plano diretor, nesse sentido de trazer a importância que uma universidade tem para a sociedade e para a cidade onde ela está, onde os campi delas estão inseridos. Existem muitas referências que trazem a universidade como um microcosmo da sociedade.
Então, o que acontece ali na universidade, ele é repercutido para toda uma sociedade em diversas escalas e em diversas temáticas diferentes. Aí não só apenas em ensino, pesquisa e extensão, como também na questão da infraestrutura, né? Na questão comportamental, na questão de como a universidade vê os espaços urbanos e como ela dá os direcionamentos relacionados à sustentabilidade. Então, os espaços urbanos, os espaços universitários, os campi, são espaços de produção do conhecimento. É importante que a gente tenha isso em mente para saber que o espaço de um campo universitário é um local onde as pessoas estão indo para produzir o conhecimento. Então, é importante que a estrutura dele seja muito bem embasada em tudo que a gente está pretendendo para aquela universidade, né? E para aquela sociedade de forma geral. Os campi universitários também são centros de treinamento para os futuros tomadores de decisões sociais, políticas, econômicas e ambientais. A sustentabilidade aplicada nos campos universitários são uma forma de produção de conhecimento e de tecnologia, através da promoção da cultura do desenvolvimento sustentável. E as mudanças que a gente começa nas universidades, porque ali é o local de teste, né? Quando a gente tem uma teoria nova, quando a gente tem uma possibilidade de aplicação nova, os campi podem ser um local de teste para isso acontecer, né? E o que a gente começa ali no campus universitário é uma possibilidade de ser replicado para a cidade em que ele está inserido e na escala, lógico, muito maior do que isso, não só na cidade, como no país, enfim, ser exemplo para outros locais em que a gente pode implantar diretrizes de sustentabilidade, nesse caso específico. Para vocês terem uma noção mais ou menos do que é a Unicamp, né? Lógico que a gente não é um exemplo ideal do que é uma universidade sustentável, nós estamos caminhando em direção a isso, e isso eu vou relembrar para vocês aqui ao longo de toda essa nossa conversa. Nós somos uma universidade relativamente grande, nós temos 6 campi divididos em 4 diferentes cidades. E aqui estão todos os nossos números, né? Nós temos colégios técnicos, nós temos hospitais e muitos cursos de graduação, de pós-graduação, de extensão. E participamos de alguns sistemas de ranqueamento. Um deles, inclusive, o Green Metric, e mais recentemente o THE Impact Rankings. São dois sistemas de ranqueamento, 2 plataformas que nós utilizamos para medir a nossa sustentabilidade dos campi, né? A sustentabilidade dos nossos campi. Eu trouxe algumas imagens aéreas dos nossos campi para vocês ficarem mais contextualizados. Então, aqui na cidade de Campinas, no distrito de Barão Geraldo, nós temos o campus principal da Unicamp, que é o campus Zeferino Vaz, e nós temos também a moradia estudantil, que fica próxima ao campus Zeferino Vaz, mas como ela não está anexada no mesmo campus, né, nós acabamos falando que são 2 campos diferentes. Em Campinas, nós também temos o colégio técnico, o Cotuca, e ele não está representado como um campus porque ele é um casarão, né? Aí, na cidade de Limeira, nós temos 2 outros campi, a Faculdade de Ciências Aplicadas e a Faculdade Técnica, FT, que está junto com o Colégio Técnico de Limeira, o Cotil. Depois, em Piracicaba, nós temos o campus da FOP, da Faculdade de Odontologia, e em Paulínia nós temos o CPQBA, que é um centro multidisciplinar de Química, Biologia e Agricultura. Então, ao total, nós temos quase 5 milhões de metros quadrados em campi, mais de 50 mil alunos de graduação e pós juntos, e quase 10 mil funcionários e docentes. Aí, vou trazer um contexto mais recente para vocês, que foi o surgimento da DEP. A DEP é a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado. Ela surgiu na gestão anterior, então na gestão do professor Marcelo Nobel,
e surgiu como um instrumento vinculado à reitoria, especificamente para cuidar de planejamento territorial. Então, essa diretoria surgiu para criar um plano diretor para a universidade e para criar o RIDES, que é o Hub Internacional para o Desenvolvimento Sustentável, que está no Programa de Prospecção do Futuro, da DEP. Nós não vamos falar sobre o RIDES hoje, porque daria mais uma palestra muito grande, mas a gente pode combinar um dia de apresentar especificamente o RIDES, que é um projeto que engloba todo o campus de Campinas, o campus aqui de Barão Geraldo, mais a Fazenda Argentina, que é uma área que é adjacente ao campus e foi adquirida em 2017, e uma área do Polo Tecnológico de Campinas, o CETEC 2, que está sendo... nós estamos desenvolvendo um planejamento territorial sustentável para essa região, englobando o campus da Unicamp. Então, essas duas áreas foram as áreas preliminares para a DEP. E depois, com o passar do tempo, acho que ainda no primeiro ano da gestão da DEP, outras áreas da universidade foram incorporadas à DEP, que no caso foi a fiscalização de obra, a gestão técnica, que cuida dos contratos de obra, a gestão de empreendimentos, que cuida da priorização das obras, de projetos de obras, né, na universidade. Depois também foi incorporado a DEP o GGUS, que é o Grupo Gestor Universidade Sustentável. O georreferenciamento sempre esteve presente na DEP, eu esqueci de falar inicialmente, desculpa. Então nós temos essas 8 coordenadorias dentro da Diretoria Executiva de Planejamento Integrado. Só para vocês entenderem como é que funciona a nossa organização, né? Por que nós estamos com todas essas caixinhas aqui. E hoje eu vou falar especificamente para vocês sobre o Plano Diretor Integrado, que é a coordenadoria que eu coordeno. Enfim. Até só para contextualizar para o pessoal da URGS, Thalita, o que tu chama de DEP, que é a Diretoria Executiva de Planejamento Integrado, para a Unicamp, está para o que a gente chama de SUINFRA na URGS, né? A Superintendência de Infraestrutura da URGS, que são exatamente as mesmas atribuições, só para contextualizar para o nosso público. Ah, legal. Obrigada. Muitas universidades têm esse departamento que acaba concentrando projetos, obras, e aí de vez em quando a gente acaba trazendo outros órgãos, né, para essa concentração. A gente também trouxe para cá o GEAR, esqueci de falar dele, que é a coordenadoria que faz a gestão ambiental de resíduos. Então, essa parte dos resíduos, normalmente, é por onde a universidade começa a pensar a importância da sustentabilidade, né? Então, aí a gente também trouxe para cá essa outra coordenadoria. Bom, aí falando especificamente da coordenadoria Plano Diretor Integrado, nós como área, né? Nós trabalhamos em 6 frentes diferentes, que são os projetos urbanos e sustentáveis, as análises, e aí são análises de projetos, de obras que a Unicamp contrata ou desenvolve em outra coordenadoria. Nós trabalhamos também com a gestão da Universidade Sustentável, com as interações, tanto internas, né, na Unicamp, como externas, com as prefeituras municipais, onde os campos estão instalados. E a gestão interna, então, como é que nós mesmos nos organizamos, e o documento, o instrumento do Plano Diretor Integrado. Eu vou começar por ele nessa apresentação, porque é o mais longo, e depois a gente dá uma pincelada nessas outras áreas dentro do plano diretor. Bom, o plano diretor da Unicamp, nós ficamos sem ter plano diretor por muito tempo. A gente tinha o projeto inicial da ocupação desse campus, do campus de Barão Geraldo, que foi um projeto desenvolvido pelo arquiteto João Carlos Bros, e ele foi um projeto muito colaborativo com o professor Zeferino Vaz, naquela época. Eles meio que desenharam juntos e meio que foram fazendo as implantações, as modificações, enquanto projetavam. Então,
a gente tem muito pouco material desse planejamento. O que a gente tem está publicado em livros, pelo próprio Bros, mas a universidade em si não tinha esse documento, esse instrumento de ordenamento territorial, né? E se nos primeiros 20, 30 anos da universidade havia um direcionamento territorial por conta do próprio desenho que se configurou a Unicamp, depois, mesmo com outros reitores e um crescimento territorial que começou a acontecer por conta de incentivos financeiros, a gente foi perdendo essa ordem e perdendo um direcionamento, como seria feita a expansão. E nós começamos a expandir de uma forma muito irregular e que trouxe muitos problemas para hoje, né? Hoje nós temos uma série de problemas causados pela ocupação desordenada do território na Unicamp. E aí eu vou falar desses problemas ao longo dessa apresentação. Bom, o documento do plano diretor, então, ele é um instrumento de gestão que estabelece princípios, diretrizes e normas de desenvolvimento territorial voltadas à sustentabilidade urbana e de forma alinhada aos ODS. Nossa missão é integrar a gestão da Universidade da Unicamp como universidade sustentável ao planejamento de seu uso e ocupação. Nossa visão é ser a universidade brasileira com menor impacto ambiental até 2030. E nossos valores, sustentabilidade, integração, inovação, coletividade e transparência. Então, o plano diretor, ele está organizado em 6 áreas de planejamento. São categorias, né, para a gente conseguir trabalhar com assuntos mais pontuais. Todas essas áreas são interconectadas, uma conversa com a outra constantemente, mas a gente precisou criar essa categorização para a gente poder organizar o documento e organizar as nossas ações também. Então, nós temos uso urbano e patrimônio, que vai trabalhar com uso e ocupação do território, com o patrimônio cultural e o patrimônio construído e com as áreas de vocações. Nós temos o meio ambiente, que vai trabalhar com as bacias hidrográficas todas, com as áreas de preservação e conservação e com as questões relacionadas à fauna. E a qualidade do meio ambiente, né? A qualidade do ar, da água e das áreas verdes todas. Aí nós temos a área de infraestrutura urbana, que é a maior das áreas, que vai trabalhar com saneamento, drenagem, energia, informação e resíduos. A área de mobilidade e acessibilidade. A integração social, que vai trazer a importância das áreas de convívio, da ocupação dos espaços públicos e da diversidade. E Universidade e Sociedade, que vai trazer um panorama do que é a integração entre cada um dos campi e a cidade em que eles estão inseridos. E os serviços todos que a universidade oferece à comunidade. Nesse caso, são serviços que são mais locais, né? Voltados para a comunidade mais local. E aí, eu trouxe para vocês a nossa metodologia. Talvez ela vocês tenham um pouco mais de dúvida e a gente precisa aprofundar um pouco mais. Nós começamos como? Então, como eu falei para vocês, a gente não tinha plano diretor. Nós tínhamos, sempre houve na Unicamp algum órgão, alguma coordenadoria voltada para fazer análise de projeto, para indicar a localização de algum prédio novo, mas de forma geral, cada instituto... Desculpa, tá passando sem querer. De forma geral, cada instituto na Unicamp tem a sua congregação que acaba tendo um poder de decidir a localização desses prédios, né? Então a gente não tinha essa questão institucionalizada de um plano diretor em que todos devessem seguir. Então nós começamos a fazer uma leitura territorial para a gente entender qual era o panorama total da universidade em termos de uso e ocupação do território, dentro daquelas 6 áreas, né, de planejamento. Então, quais são as potencialidades e as fragilidades dentro de todas as áreas.
A partir dessa leitura territorial, a gente traçou um cenário futuro. Então, o que a universidade quer e como ela quer estar em 2030. 2030 era o nosso cenário futuro, né? Nossa data especificada para trazer as diretrizes. Então, a partir desse cenário futuro, nós traçamos as diretrizes que nós deveríamos seguir para conseguir alcançar esse cenário. Então, a gente trouxe um conjunto de orientações e normas a serem aplicadas institucionalmente para atingir o cenário futuro desejado. E a partir dessas diretrizes, os projetos. Então, quais eram as ações que deveriam ser tomadas para que a gente colocasse essas diretrizes em prática. E aí, com certeza, vieram uma série de subprojetos que aí sai do nosso escopo, do escopo plano diretor, e passa para o escopo de diversos outros órgãos dentro da própria universidade. E tudo isso é monitorado com os indicadores de sustentabilidade de universidades sustentáveis. Então, hoje em dia, nós usamos o Green Metric, mas nós também estamos elaborando os indicadores próprios da Unicamp. Então, o que a Unicamp entende que são indicadores que devem ser medidos para que a gente entenda como esse processo está acontecendo e se a gente está conseguindo alcançar as diretrizes previstas para o nosso cenário futuro. E, recentemente, assim, em 2020, nós fizemos a primeira submissão ao THE Impact Rankings, que é aquele sistema de ranqueamento que monitora a progressão das universidades no sentido de alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Nós fizemos a primeira submissão em 2020 e agora em 2021 nós estamos conseguindo fazer uma submissão que vai ser um pouco mais volumosa, talvez ela consiga ser efetivada de fato. E tudo isso foi feito através de oficinas de colaboração. Então nós temos, porque é um processo que é contínuo, eu penso, 4 grandes grupos de colaboração. O grupo técnico, o grupo conceitual, as câmaras técnicas de gestão e a comunidade local. O grupo conceitual, ele é formado por professores. Então, são os professores, principalmente, que dão as disciplinas de urbanismo, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, mas aqui acabou que entraram outros professores de diversos outros cursos e trouxeram muitas contribuições no sentido do embasamento teórico do plano diretor. Né? Quais eram o embasamento, as referências bibliográficas que a gente devia seguir para a gente conseguir desenvolver um planejamento territorial que fosse voltado para a sustentabilidade e que tivesse esse embasamento que é internacional, né? E aí, as câmaras técnicas de gestão, que elas são vinculadas diretamente ao grupo gestor Universidade Sustentável. Esse grupo possui 6 câmaras técnicas. Essas câmaras técnicas são formadas por professores, funcionários e pesquisadores, de forma geral, e em 6 diferentes áreas. Então, a gente tem a câmara técnica de fauna e flora. Então, eles fazem, por exemplo, o plano de arborização dos campi, as conexões, que são o plano das conexões ambientais dos corredores ecológicos. Nós temos a Câmara Técnica de Recursos Hídricos, que traz aí todas as contribuições voltadas para o abastecimento de água potável, água de reuso, drenagem, córregos, barramentos e a qualidade da água. Então, eles fazem como se fosse uma assessoria nossa. A gente traz essas diretrizes e pergunta para eles qual é a real viabilidade daquilo acontecer, né? A Câmara Técnica de Energia, que trouxe para o campus a energia renovável. Então, hoje a gente tem uma série de painéis fotovoltaicos nos campi voltados para essa ideia de trazer mais sustentabilidade, mais eficiência energética. Nós temos também a Câmara Técnica Campus Inteligente, que faz o monitoramento, né? Então, através de plataformas de dados, IoT, e uma gestão geral da universidade, né? Em termos de monitoramento.
E aí nós temos a Câmara Técnica de Resíduos, que foi a primeira Câmara Técnica que surgiu na universidade. Ela foi a primordial nesse direcionamento da Unicamp para a sustentabilidade, então foi a partir da Câmara Técnica e do Plano de Gestão de Resíduos que começou o movimento da sustentabilidade dentro da Unicamp. Dela surgiu o Grupo Gestor Universidade Sustentável, que trouxe essas outras câmaras técnicas, e hoje está dentro da DEP, junto com o plano diretor, né? E a Câmara Técnica de Educação Ambiental, que faz diversas ações relacionadas à sustentabilidade. Então, eles são um grupo de colaboração do plano diretor, no sentido de trazerem alguns planos de cada uma das áreas e no sentido de assessorias, né? São grupos que nós podemos perguntar opiniões técnicas sobre aquelas diretrizes que a gente está estabelecendo no plano diretor. E aí, essa aqui é uma correlação que a gente fez com todos os ODSs. Ai, tá faltando uma setinha aqui. Com todos os ODSs e com todas as câmaras técnicas. Aqui são algumas fotos das oficinas que nós fizemos. E aí eu gostaria também de trazer essa informação para vocês. Eu não sei como é que vocês estão nesse sentido de oficinas com a comunidade local. A gente também está em pandemia. Todas essas oficinas foram realizadas em 2018 e 2019. Em 2020 nós não fizemos nenhuma oficina. E aí tem um caso interessante que é a participação da comunidade. Nós fizemos ao todo 12 oficinas. E dessas 12, a oficina que mais teve participação foi a oficina com os funcionários da universidade, que são essas duas aqui. As oficinas que envolveram mais áreas que tinham mais alunos e professores foram muito vazias. E nós fizemos nós fizemos muita divulgação dessas oficinas, nós fizemos panfletagem, nós fizemos divulgação em mídias sociais, nós fizemos divulgação pela reitoria, então foi um e-mail saindo da reitoria perguntando, falando para as pessoas participarem, né, das oficinas. E mesmo assim nós não tivemos muito sucesso. Thalita, qual que era o foco exatamente de cada oficina que foi ofertada? Porque tu falou que tinha oficinas que eram com os técnicos, tinha oficina que era com a comunidade, tinha oficina que era com os alunos e professores. Qual que era o foco de cada oficina dessa, com cada público específico, assim? Então, não foram públicos específicos. Aconteceu que foram públicos específicos, mas a ideia inicial foi a seguinte: nós pegamos os campi e dividimos por exemplo, o campus daqui de Barão Geraldo, nós dividimos em 5 áreas, para que as pessoas, como as oficinas eram presenciais, a gente pensou nisso para que as pessoas pudessem se deslocar o mínimo possível para chegar ao local, né? Então a gente fez por grupos. Então, uma oficina era bem relacionada ao pessoal do ciclo básico ali. Outra oficina era mais relacionada ao pessoal do IG, FEC, que é um outro grupo de institutos. E aí o que aconteceu foi que essas localizações, né, foram 5 localizações, elas trouxeram mais públicos de alguma das categorias. As oficinas que estavam em regiões que tinham mais institutos foram as que trouxeram menos participantes. E as oficinas que estavam numa região que era mais voltada para administração, né, porque a Unicamp tem administração central, onde fica a reitoria, a diretoria geral administrativa, e aí nessa localização foi a oficina que trouxe mais pessoas, e aí, por consequência disso, a maior parte das pessoas eram funcionários. Mas aí essas oficinas, vocês focavam em algum assunto específico? Tipo, hoje o assunto, a oficina é sobre resíduos, hoje a oficina é sobre o plano diretor mesmo, hoje a oficina... Qual que era o tema das oficinas em si, assim, só para a gente ter uma ideia? Era o seguinte, as oficinas traziam, eram dois momentos de oficina, elas eram específicas do plano diretor sempre, e no primeiro momento a gente pedia uma leitura territorial, então a gente pedia para os participantes
trazerem a percepção que eles tinham da universidade nessas 6 áreas de planejamento, e aqui eles traziam o que eles pensavam sobre o uso urbano e patrimônio, meio ambiente, infraestrutura urbana, mobilidade, integração social, universidade e sociedade, na universidade, naquele campus, ou naquela região onde a gente estava trabalhando. A gente levava mapa, acho que nessa imagem aqui dá para a gente ver. A gente levava alguns mapas, então era um mapa de cada uma das áreas temáticas, com as anotações das percepções da comunidade, né? Então a gente pedia para eles anotarem ali quais elementos existiam e quais elementos eles imaginavam e qual era a situação daqueles elementos. Então, aqui a gente sabe que passa um rio, que ele está canalizado, aqui a gente sabe que tem um vazamento, aqui a gente sabe que tem problemas de mobilidade. Então, era um primeiro momento de situação atual, e aí a gente dividia os grupos para cada uma das áreas de planejamento, né? Então ficava um grupo que falava só de uso urbano e patrimônio, o outro grupo falava só de meio ambiente, de acordo com a percepção mesmo de cada um dentro daquela área, né? E aí depois a gente fazia uma roda de conversa, que cada grupo apresentava as discussões, e depois a gente fazia a segunda etapa da oficina, que era a prospecção futura. Então, o que era o cenário futuro desejado para a Unicamp dentro de cada uma daquelas áreas de planejamento. Aqui nessa foto, vocês veem meu cursor? Não. Tenta mexer novamente. Aqui. Não. Bom, eu vou falando então. Nessa foto que está à esquerda, na parte inferior, a gente estava discutindo uso urbano e patrimônio. Então a gente tinha esse mapa que a gente imprimia numa folha A3, só com os elementos dessa área, para as pessoas poderem se situar, e aí começarem a escrever ou desenhar a forma como cada um se expressasse melhor. E aí a gente tinha 6 mesas, então cada mesa era temática para uma das áreas. E a gente conversava, depois voltava e fazia a prospecção futura. E isso ajudou muito na elaboração do plano, no sentido de trazer a percepção da comunidade. Como a universidade é bem grande, e apesar da gente ter essa coordenadoria de georreferenciamento, que traz todas as informações georreferenciadas da universidade, a gente não tem muitos levantamentos. A gente não tem informações mesmo sobre o que acontece nos institutos, ou mesmo na própria área urbana, no espaço público, né, coletivo. Então, chamar a comunidade para trazer a opinião delas foi muito bom para agilizar a nossa própria pesquisa, sabe, a nossa própria investigação desses espaços. E aí era esse fato, né, muitas pessoas não foram às oficinas. Depois da primeira experiência de uma oficina quase vazia, nós começamos a lançar formulários, questionários online. A Unicamp tem a plataforma Google, né? Então a gente começou a lançar formulários Google para as pessoas responderem como se fosse uma versão da oficina. Então nesse formulário a gente tinha o mapa e as observações em cada uma das áreas. E as pessoas iam preenchendo. E acabou que em uma das oficinas, que tinham 7 pessoas, 8 pessoas, eu lancei o formulário antes de sair da minha sala para ir para essa oficina. E quando eu voltei para minha sala, depois da oficina de 7 pessoas participantes, a gente tinha 380 respostas em formulário. E aí eu falei, as pessoas não querem mais se deslocar. E isso era o momento pré-pandemia, que a gente nem sabia que nosso mundo ia ser essa questão toda informatizada que está hoje, né? Então foi uma super experiência para a gente entender. A contribuição foi boa dessas respostas dos formulários, né? A gente também trouxe muito conteúdo para o plano diretor através dos formulários. Mas acho que seria mais legal se houvesse maior participação, porque as pessoas poderiam ouvir
a explicação, né, do que é o plano diretor, o que a gente está buscando, e não só preencher um formulário. E nesse formulário eles tinham perguntas já objetivas com alternativas para que eles só selecionassem, ou também tinha espaços em que eles colocassem as sugestões deles para cada tema? Era só dissertativo, não tinha caixa de seleção. Então as pessoas tinham que escrever mesmo. Tinha limite, né, de quantidade de palavras, mas as pessoas tinham que escrever. Depois eu posso encaminhar para vocês os formulários todos. O modelo do formulário, né, para vocês terem uma ideia. E foi assim, a gente estabeleceu alguns formulários e aí depois a gente começou a compilar todas essas informações, né, das oficinas voltadas para essa comunidade local, que daí aqui a gente abrangeu professores, funcionários e todos os alunos. A gente não conseguiu chegar em comunidade externa, mas a interna a gente conseguiu bastante resposta, principalmente através dos formulários. E aí um outro grupo que fez muita diferença e trouxe muita contribuição para a gente foi o grupo que junta o pessoal técnico da universidade. Então, dentro da própria DEP, né, todas as coordenadorias que existem ali dentro e que contribuíram cada uma de uma forma para o desenvolvimento do plano diretor, e principalmente o pessoal de georreferenciamento, que contribuiu muito com os mapas. Nós fizemos alguns mapas próprios, mas eles contribuíram muito na elaboração de alguns mapas. Aí nós temos também a diretoria executiva administrativa, e aí dentro dela está tudo que é relacionado à prefeitura do campus. Não sei se vocês têm prefeitura do campus aí, mas aqui a gente tem? Uma para cada campus. Aqui a gente tem uma só, unificada. E ela concentra todas as divisões técnicas, né? Então, o pessoal que antigamente chamava DCIS, que era a divisão de sistemas, hoje em dia eles mudaram e chama divisão de água e energia, que é isso essa área que eles cuidam, né? Aí a gente tem a Unitransp, que trabalha com transportes, a DMA, que é de meio ambiente, a manutenção, a Secretaria de Vivência do campus, que trabalha com segurança. A gente tem uma área específica de acessibilidade, mas ela é dentro dos prédios, então ela não é uma acessibilidade urbana. E a gente tem a SAR, que é a Secretaria Administrativa Regional, que é como se fosse uma subprefeitura para os campi fora de Campinas. Só que todos esses órgãos técnicos, eles trabalham com a execução. Então, no sentido daquilo estar acontecendo já. Então, por exemplo, a Unitransp, ela trabalha com a logística dos circulares internos, dos fretados, onde estaciona, quantos são, que horas que cada um deles chega no campus. E essa área mais de planejamento, eles não tinham, né? Então, o plano diretor passou a ser a área de planejamento para essas ações que são desenvolvidas nessas outras diretorias. Aí nós temos o escritório de projetos, que são projetos aqui de arquitetura mesmo, né? Projetos de arquitetura e engenharia civil, projetos de elétrica, os projetos que são desenvolvidos dentro da universidade, para as edificações, né? Então a gente tem o escritório de projetos no Hospital das Clínicas, na Faculdade de Ciências Médicas, no Gastrocentro, no CAISM. Na área da saúde tem muitos escritórios de projetos. A gente tem um específico chamado Campo Sustentável, que é o escritório de projetos voltado para a parte de energia elétrica. E nós temos a CEPROGE, que ela está associada à Faculdade de Engenharia Civil, Arquitetura e Urbanismo. E ela concentra a maior parte dos projetos que não são da área da saúde. A área da saúde é bem concentrada nos escritórios próprios deles. E nós temos também a Diretoria Executiva de Direitos Humanos,
que traz todas as questões relacionadas aos direitos humanos, diversidade étnico-racial e diversidade de gênero. Então, ela também contribuiu para o embasamento do plano diretor na área de integração social e de universidade e sociedade. E aí, isso foi essa colaboração técnica foi assim o suprassumo para a gente conseguir integrar todas as áreas e tudo que já tinha sido feito, tudo que estava em andamento e tudo que a gente estava planejando que acontecesse na Unicamp. Porque essas áreas, elas trabalham muito individualmente, né? Então, a gente estava com muita dificuldade em integrar todo mundo para chegar em resultados melhores, principalmente resultados voltados para a sustentabilidade. Agora eu vou trazer para vocês, então, um pouco sobre o plano diretor em si, as diretrizes futuras, porque o plano diretor daí ele tem para cada um dos campi a parte de cada uma das áreas, das 6 áreas, né? E aí a parte de cenário atual, né, a leitura territorial atual, e depois a gente traz a parte de diretrizes. Eu trouxe para vocês só a parte de diretrizes, e depois vocês podem consultar o documento completo, que ficou bem grande. Em termos de uso e ocupação do território, nós dividimos o campus em alguns setores de vocações. A gente tinha muita resistência em dividir o campus por zonas, fazer um zoneamento do campus. Então, nós entendemos que dividir o campus por setores de vocações, pelas vocações de cada uma das áreas, seria mais receptivo, mais inteligente até para a gente conseguir fazer a organização geral do campus, né? Esse é o campus zeferino, que é o mais complexo, o maior e de ocupação mais antiga, né? Essa região central, que está em vermelho aqui no mapa, é a centralidade acadêmica 1, porque foi a partir daqui que o campus começou a se expandir, né? A ocupação inicial do campus, essa região vermelha. Depois a região em laranja, que é a centralidade acadêmica 2, onde a gente tem algumas faculdades mais voltadas para tecnologias. Aqui a gente tem a área vermelha, que é a centralidade acadêmica 1, são cursos básicos, que a Unicamp acabou estabelecendo seu núcleo de formação inicial. Então, são as exatas, as humanas e as biológicas, né, as áreas todas. E aí depois começaram a surgir as outras faculdades e institutos. Essa área que está mais rosinha, numa região mais central, é a área administrativa. Então, aí se concentra a reitoria e todos os prédios voltados para a administração. As divisões todas que eu passei para vocês, agora mesmo da DEA, elas ficam nessa região. Aí aqui em azul é a área da saúde, e em roxo é a Fazenda Argentina, que é essa região que foi adquirida em 2017. 2016, se eu não me engano. E depois tem as áreas verdes e as áreas voltadas para preservação, reflorestamento, recuperação ambiental, reserva legal e as praças, nossas principais praças. E é importante a gente colocar também que esse campus ele é cortado por um rio, que está parcialmente canalizado. E por conta dessa canalização e por conta da intensa urbanização que ocorreu na região, a gente tem alguns problemas de inundação. Esse é um dos problemas que eu queria falar com vocês também. A gente tem alguns projetos voltados especificamente para a solução desses problemas. Essas são nossas diretrizes de ocupação. E aí, como a gente também estava incumbido de trazer um código de projetos para a universidade, e ele não estava pronto, ele não ficou pronto a tempo. Nós somos uma equipe de 5 pessoas e nós não conseguimos resolver o código de projetos a tempo. Nós trouxemos algumas diretrizes que estarão no código de projetos para cá.
para o plano diretor. Então, coisas como o sombreamento, a ventilação, a questão de acústica, os recuos e afastamentos, as diretrizes de conforto, todas essas diretrizes que vão estar no código, elas também estão aqui. Tem uma questão muito específica da Unicamp, eu não sei se vocês também têm esses casos aí, que são os projetos com fachadas envidraçadas. Aqui vocês viram que a gente tem bastante área verde, bastante área de APP, e então a gente tem um fluxo migratório mesmo de aves. E quando a gente estabelece quando os edifícios possuem fachadas envidraçadas, a gente tem muitas ocorrências de colisão de aves nas fachadas. E a gente tem muitas aves que estão já em processo de extinção aqui, então a gente estabeleceu que era proibido as fachadas envidraçadas. Nos nossos prédios não tem muita fachada envidraçada, mas as esquadrias geralmente têm vidro. E no Campos do Vale, em específico, a gente tem muitas ocorrências de choque de aves. Campos do Vale, para nós, é uma área bem com muitas árvores, realmente, mais afastada do centro da cidade. Então, realmente, lá tem bastante ocorrência de aves e a gente acontece. No meu departamento em específico, a gente colocou alguns adesivos para que diminuísse o choque das árvores, porque às vezes era toda semana, assim, era muita frequência que tinha choque. A gente tem esse caso aqui também. Então, a gente está tentando prevenir, né? Os prédios, os edifícios atuais, assim, que estão sendo construídos agora, ou foram construídos há 2 anos mais ou menos, eles possuem fachada envidraçada, e aí as ocorrências estão aumentando. Então, a gente está tentando monopolizar aí um pessoal para fazer entender, né, que não é bem assim. A beleza da fachada envidraçada é só externa mesmo, se é que é uma beleza efetivamente, né? Tem E uma tem toda a pergunta questão. da Eveline, ela questiona se na parte do curso d'água que não está canalizado, se há alguma medida de proteção, se é limitado como APP, como que vocês fazem isso? É limitado como app, mas eu vou falar deles um pouquinho mais para frente quando eu falar do meio ambiente. Aí eu especifico melhor essa resposta. É o próximo slide, se eu não me engano. E aí, na diretriz de ocupação, então, nós trouxemos todas as questões relacionadas ao espaço construído, ao patrimônio, aos edifícios, e a gente começou a fazer um projeto de levantamento patrimonial mesmo, o que a Unicamp tem de bens que podem ser tombados, edifícios que podem ser tombados de acordo com a Unicamp, sabe? O que a gente considera culturalmente e historicamente importante para a universidade. E aí vem toda a questão da sustentabilidade também, a sustentabilidade urbana, a questão de iluminação, ventilação natural, material de baixo impacto, e aí e soluções baseadas na natureza. Aí, então, diretriz de meio ambiente. Aqui eu acho que eu consigo responder melhor para vocês, com esse mapa aqui, principalmente. Eu vou começar explicando o mapa, tá? Então, o contorno que vocês estão vendo em vermelho é o limite do RIDS, aquele projeto que eu falei para vocês que engloba a Unicamp toda. Tem um contorno que está bem discreto aqui no mapa, que é um contorno em preto, uma linha preta. Ela delimita o que era o CIATEC antes do RIDS. E na linha que é meio alaranjada, é o limite da Unicamp. Então dá para ver exatamente quais são as áreas que a gente está falando aqui. Em verde claro são os corredores ecológicos, que são os corredores que fazem a conexão entre os remanescentes de matas nativas e as APPs. E aí no verde um pouquinho mais escuro estão as APPs, que elas estão instituídas na CETESB. Então a gente tem a averbação das APPs e de alguns polígonos de reserva legal dentro da Unicamp, eles são averbados junto à CETESB.
Então, a gente tem uma grande responsabilidade legal sobre essas áreas. E aí a gente tenta fazer, então, essas conexões. A gente tem um plano de recuperação das APPs, elas existem, elas estão delimitadas. A maior parte das APPs que estão dentro da área da Unicamp, elas são cercadas, porque a gente tem um fluxo intenso de fauna. E elas estavam, por conta de muitas incidências de atropelamento, a gente começou a fazer esse cercamento. Hoje, boa parte delas são cercadas. E a gente está com um projeto para recuperação da vegetação da APP. Porque em alguns trechos ela está bem exuberante, recuperada e com a função que ela deve ter, mas em alguns trechos a gente tem falta de vegetação, que inclusive acabaram fazendo com que o córrego fosse reduzido, então o fluxo de água do córrego está menor, a nascente ela está migrando de área, né? Então é difícil a gente encontrar a nascente, ela está difusa. Essas características são todas causadas pela precariedade que estão nessas APPs, né? Então a gente tem um projeto de recuperação. Só mais uma pergunta, Thalita, que é Eveline. Em relação ao curso da água, tem algum processo de erosão também? Esses projetos de recuperação estão relacionados a isso também? Sim e não. O córrego que cruza a Unicamp, ele não tem processo de erosão. Ele tem a parte inicial dele, ela é aberta, né? É um córrego aberto, e ela está com uma APP bem formada, não tem problema de erosão. E logo em seguida ela entra para a canalização. Depois que ele passa essas 3 lagoas, nessa região mais central do campus, ele é canalizado. E aí ele só tem um pedaço que ele tem uma canalização aberta e uma APP super bem constituída em volta dele. Depois ele volta a ser canalizado e ele deságua nessa lagoa maior que fica mais a norte, que já é fora do limite da Unicamp. Certo. Depois a gente tem um outro córrego, que aí ele passa mais para esse lado direito, mais para leste aqui no mapa, que é o córrego das Anhumas. É um córrego grande e ele não é canalizado. Dentro da área da Unicamp é só um trechinho bem pequeno que ele tem, que é mais para leste aqui. Essa área está extremamente está com um processo de erosão muito forte. A APP está muito desmatada, sabe? E a gente precisa fazer um processo mais intenso aqui. Só que essa região, ela é da Fazenda Argentina. E o planejamento todo da Fazenda Argentina, de ocupação, ele está sendo desenvolvido nesse projeto maior, que é o do RIDES. Então, talvez a gente demore um pouco mais de tempo para conseguir agir naquele córrego. Mas a gente gostaria muito de fazer um processo de renaturalização do córrego que existe dentro da Unicamp. E aí a gente tem um outro córrego também que passa mais na bordinha oeste aqui, que nasce no Instituto de Biologia, que ele é inteirinho canalizado, desde a nascente. Então a gente queria trazer um processo de renaturalização, pelo menos parcial, e de um dos 2 córregos, para a gente começar a restabelecer essa importância da água para a universidade, né? Mas é um processo que a gente sabe que vai ser longo e polêmico. E aí, dentro dessa área de meio ambiente, a gente também tem os projetos de arborização urbana. As diretrizes voltadas para a arborização urbana, né? E a partir delas, os projetos todos. E a questão da permeabilidade do solo, né? Que a gente trata mais na área de infraestrutura, mas aqui a gente chama atenção para isso também. Aí a área de infraestrutura, como eu falei para vocês, ela é um pouco maior, porque a gente trabalha com água, efluentes, drenagem, com energia, resíduos
e a parte de comunicações, né? Então, ela está dividida. Nosso principal foco é o projeto de drenagem sustentável, exatamente por esse motivo da canalização do córrego, da intensa urbanização que a gente tem na universidade. A gente tem muitas áreas impermeáveis que contribuem para que a canalização desse córrego seja mais insuficiente do que ela já é, né? Então, a gente fez um projeto de drenagem sustentável, que a gente trouxe diretrizes voltadas para soluções baseadas na natureza, para infraestrutura verde, para a adoção dessas medidas para a gente conseguir melhorar a nossa questão da drenagem interna do campus. Nós também temos diretrizes voltadas para água potável e todos os efluentes. Então, a gente não fazia monitoramento de consumo de água. Quando a gente começou a fazer, que foi ter a universidade como um todo, né? Monitoramento individual por instituto, por exemplo, em 2018, mais ou menos, a gente viu quanto de água era desperdiçada. E aí, a divisão de água e energia começou a fazer um projeto voltado para a implantação de dispositivos economizadores nas torneiras. E aí a gente trouxe esse projeto aqui também para vocês darem uma olhada em como ele funciona. E aí nós temos diretrizes bem específicas de como funciona a drenagem urbana e também para energia, resíduos e comunicações. Quanto à drenagem, nesses levantamentos preliminares que vocês realizaram, provavelmente vocês constataram que tinha muito mais área impermeabilizada do que o desejado, né? Teve alguma iniciativa de desfazer essa impermeabilização e reabilitar essas áreas para torná-las permeáveis? Teve iniciativas nesse sentido, a Unicamp adotou? Então, essa iniciativa, a gente pode considerar que ela está dentro do programa de drenagem sustentável, porque a gente está falando aqui em captação de água de coberturas, a gente está falando em tornar as áreas de estacionamentos capazes de coletar água da chuva. Então, é um sistema que a gente implanta abaixo do estacionamento para que toda a água coletada da chuva seja destinada para reaproveitamento. Então, a gente teria uma coleta, né? Ela não iria direto para o sistema de drenagem convencional. Ela seria coletada, armazenada e reaproveitada. Tanto a água de cobertura quanto a água dos estacionamentos. E aí também tem outros sistemas, como jardins de chuva, praças de infiltração. Como a gente tem essas 3 lagoas, que já são lagoas de retenção, né? A gente já usa um pouco da água retida nelas para fazer irrigação ou para lavar alguma área grande da universidade. A gente já tem a licença da CETESB para fazer o reuso da água excedente aqui dessas 3 lagoas. Então, a gente extrapolaria este projeto da água das lagoas para para reaproveitamento de outras águas no campus. E aí a gente tem uma série de microprojetos, né, com reservatórios de detenção, trecheira de infiltração, até uma praça d'água que a gente está pensando em fazer na região que atualmente tem mais ocorrências de inundações. Só que isso são as diretrizes, né? Então aqui são as diretrizes macro e a gente tem esse projeto que é voltado para o faseamento, vamos dizer assim, dessas diretrizes macro. Então tá tudo no papel ainda, a gente não teve nenhuma iniciativa executada nessa área, infelizmente. A nossa parte de energia, ela está bem mais avançada, porque aquele escritório que eu comentei com vocês, que chama Campus Sustentável, ele trouxe um financiamento externo
né, da CPFL, através do programa ANEL, o edital. Então, a gente ganhou o edital da ANEL, em que a CPFL fazia o investimento na Unicamp. E com isso a gente conseguiu trazer toda essa infraestrutura de painéis fotovoltaicos para a universidade. Então, a gente está já com projetos em andamento, e em andamento bem evoluído, assim. E aí a gente também trabalha nesse projeto com a questão do conforto térmico e luminoso e com outras possibilidades de geração de energia renovável na Unicamp, como, por exemplo, o biogás. A gente tem um projeto de usina de biogás, de biofertilizante, e a gente tem muitos projetos de cogeração de energia, principalmente através de gás encanado. Recentemente, aqui no município de Campinas, a gente tem uma empresa que está fazendo a implantação de gás encanado. Então, a gente fez uma parceria com eles para que a gente conseguisse substituir alguns botijões de gás por gás encanado, que a gente tinha muitos botijões, e também para fazer uma cogeração que mescla a energia dos painéis fotovoltaicos com o gás. Na área de comunicações, a gente tem diretrizes voltadas para ampliação da cobertura, Wi-Fi, porque a gente ainda não tem 100% do campus com esse serviço, e um projeto de implantação de cobertura 5G, que daí também não depende tanto da universidade, né? Mas dos investimentos externos. A parte de resíduos, ela também está bem fechada, porque como falei para vocês, o plano de gestão de resíduos foi o primeiro plano a surgir no sentido de tornar a universidade mais sustentável, né? Então a gente tem o plano de gestão de resíduos gerais, de resíduos da construção, de resíduos químicos e perigosos, de resíduos biológicos, porque nós temos o HC, né, o Hospital das Clínicas, e aí tem toda uma questão voltada para esse lixo, né, o resíduo que sai dos hospitais, que é considerado um resíduo perigoso. E aí tem todo o esquema do licenciamento ambiental para que a gente consiga a operação do Hospital das Clínicas, principalmente relacionada aos resíduos gerados. E é claro que a gente tem uma diretriz voltada para a implementação do programa Lixo Zero. E outras mais pontuais, né, com redução de uso de papel, de plástico, enfim. Aí nós temos as diretrizes voltadas para a mobilidade e acessibilidade urbana, que nós também percebemos que é muito polêmico tirar os estacionamentos da área central e tentar incentivar as pessoas a utilizarem mais bicicletas ou mesmo caminhar. Então, nós propusemos uma diretriz que é voltada para a conscientização, para a necessidade da implantação da mobilidade sustentável. E, em paralelo, a gente montou um projeto que visa conectar diversos pontos de interesse da universidade através de rotas mais acessíveis. Então, com sombreamento, com inclinações baixas e com pontos de bicicletas. O problema foi que nesse meio tempo, as duas empresas de aluguel de bicicletas e patinetes elétricos que operavam aqui não operam mais. Então, a gente está com esse problema relacionado à oferta de bicicletas, do aluguel de bicicletas, né? A gente não tem um sistema próprio da Unicamp, a gente já tentou ter o nosso próprio sistema, mas por conta de manutenção, a gente precisou interromper esse programa de empréstimo de bicicletas. As bicicletas começaram a quebrar e a gente não tinha equipe para fazer a manutenção das bicicletas quebradas. Então, hoje o nosso principal problema relacionado à mobilidade sustentável dentro do campus é esse. A gente tem circulares internos e um dos ônibus é um circular interno elétrico.
Então, que ele veio também através do projeto do edital da ANEEL, em parceria com o Campo Sustentável. Mas ainda assim, a gente, nos indicadores de sustentabilidade que a gente submete, a mobilidade é um ponto muito crítico, porque a gente tem cerca de 60 mil veículos diários, 50 a 60 mil veículos diários que passam pelo campus. Então, é uma emissão de carbono muito grande, ocasionada por esses veículos. Nós também temos diretrizes de integração social, porque a Unicamp estava com alguns problemas relacionados a furtos internos, e alguns institutos começaram a se cercarem. E a gente começou a ter muitos problemas, porque com o cercamento, os espaços públicos internos das unidades deixam de ser utilizados. E aí a segurança diminui ainda mais, né? Então a gente começou a criar diretrizes voltadas para expandir essas oportunidades de uso dos espaços coletivos públicos, sejam eles dentro dos institutos ou ou áreas públicas mesmo da universidade, como as praças, né? Criar funções para praças, criar atividades que possam acontecer nesses locais e tentar expandir a integração. Só que em seguida veio a pandemia, então a gente está agora numa situação que a gente não sabe muito bem como vai ser o retorno, né? Essas ações todas foram pensadas para num contexto sem pandemia, né? E agora a gente está aqui meio que sem saber agir nesse sentido. Depois nós temos as diretrizes voltadas para a universidade e sociedade, que são diretrizes pensando no que a universidade tem a oferecer para a comunidade local. Então, a gente já oferece muitos cursos e programações, atividades de extensão, né, atividades de extensão, que englobam a comunidade local. A Faculdade de Educação Física tem muitas atividades, mesmo a Faculdade de Engenharia Agrícola, e a área da saúde, que recebe muitas pessoas diariamente, acho que são cerca de 10 mil pessoas por dia que circulam na área da saúde. E aí todos esses serviços estão nessa categoria, né? E as diretrizes são voltadas para a melhoria da infraestrutura e do acolhimento da comunidade local. Então, resumidamente, a gente traz as potencialidades e as fragilidades territoriais dos 6 campi em cada uma das áreas de planejamento. Essas são todas as nossos problemas que devem ser resolvidos. Basicamente, as potencialidades são poucas, né? A gente tem muito mais fragilidade do que potencialidade. A gente tem muitas faltas, deficiências, insuficiências. E nós trouxemos as diretrizes territoriais para que a gente consiga melhorar aquelas fragilidades. Então, essas daqui são, de forma geral, para os 6 campi, como se fosse um resumo de tudo que foi falado até agora. E aí o código de projetos, como falei para vocês, ele está em andamento. A gente não conseguiu finalizar na gestão passada. Em abril, a gente teve uma troca de gestão, né? Então a gente está com um reitor novo e a gente precisa levar para ele todas essas questões que às vezes ainda estão despercebidas, né? E no nosso código a ideia é trazer parâmetros de sustentabilidade para a construção e que estejam integrados em todos os escritórios de projetos que a Unicamp possui. E a gente está tentando trazer o BIM para essa integração, né? E aí, como falei para vocês, a equipe do plano diretor, como organização, aí, não mais como documento, né, como instrumento de planejamento, a gente também trabalha com os indicadores de sustentabilidade. Então, a gente traz
A gente começou com o Green Metric, agora a gente está indo para o THE Impact, a gente também tem os indicadores próprios da Unicamp, nós que fazemos o relatório de sustentabilidade da Unicamp, e a gente traz também a discussão do que está acontecendo nas outras universidades e também no mundo, através de fóruns, congressos e publicações. Foram algumas das ações que nós fizemos em 2020, porque a gente pensa que a gente tem que estar sempre integrado ao que está sendo feito no mundo, integrado aos indicadores de sustentabilidade, para a partir deles a gente criar as ações futuras, né? Então, esse planejamento territorial, ele foi todo embasado nos ODS, para que a gente consiga alcançar esses ODS, para que a gente consiga trazer mais sustentabilidade para a universidade. Então, a gente sempre está monitorando a nossa evolução e a evolução das outras universidades, para a gente saber onde a gente tem que mexer, quais são os pontos que são mais fáceis ou menos complexos de começar uma ação, ou mesmo quais são os pontos que não são tão caros, que demandam ações que a gente consegue fazer com pouco recurso, mas que tem impactos grandes, né, na universidade. Então, a gente também tenta fazer esse planejamento voltada para os indicadores. Thalita, a URGS também faz parte do ranking do Green Metric, né? Só que atualmente a gente foi questionado a respeito do ranking The Times Higher Education Impact Rankings. Não sei se tu conhece, é um ranking específico para a questão do alinhamento com as ODS, né? Então ele é um pouco mais amplo do que o Green Metric, porque ele acaba englobando as questões sociais também, né? Então, vocês têm adesão a esse ranking também? Sabem como funciona? Sim. É sobre esse ranking que eu estava falando, quando eu falei sobre a Unicamp ter começado a submissão em 2020, e esse ano a gente está... Só que como funciona o THE, Impact Rankings? É um bracinho do THE geral, acadêmico, que é voltado para atendimento aos ODS. E aí, a universidade precisa submeter os indicadores de pelo menos 3 ODS. E cada ODS tem... mas varia, mas é cerca de, vamos colocar, de 10, mais ou menos, indicadores para cada um dos ODS. É bem basicamente, porque eles variam bastante. E aí a universidade, para entrar no ranking, ela precisa submeter 3, sendo que um deles é o 17, obrigatoriamente. Então ela tem que submeter o 17 mais 2. A Unicamp, em 2020, submeteu o 17 e o 3, né? O 3 que é de saúde. Não tenho certeza agora, às vezes eu me confundo. E só. Então a gente acabou não entrando para o ranking geral. Eles contabilizaram, né, a nossa submissão, mas a gente não entrou para o ranking. E esse ano, quem está organizando essa submissão é a Pró-Reitoria de Desenvolvimento Universitário, a PRDU. Essa é a Pró-Reitoria que organiza todos os outros ranqueamentos. E a gente está trazendo especificamente para os indicadores que a gente levanta para o Green Metric, que é a responsabilidade do plano diretor, a gente está levando eles para o THE, porque ele tem muita coisa em comum, né? Principalmente relacionada à infraestrutura, água, energia. Então, o que a gente levantou, a gente está passando para eles acrescentarem. Mas, realmente, o THE, ele tem indicador para todos os ODS, e aí ele traz não só a parte social, ele traz a parte financeira, econômica, como a universidade se relaciona com a comunidade local, quais são os programas, projetos que ela desenvolve em prol da sustentabilidade. É um ranqueamento que traz indicadores mais complexos de serem levantados, principalmente pensando na realidade brasileira, né? Mas é um indicador, é uma plataforma de ranqueamento que traz indicadores muito
voltados para essa perspectiva da sustentabilidade, sabe? E que eu penso que agora eu acabei de responder os formulários do THE da Unicamp. E essa questão que eu estava falando para vocês, da gente entender o que é a sustentabilidade através dos indicadores, para a gente focar nos pontos principais, o THE traz de uma forma muito mais ampla, abrangente e detalhada, né? O GREENmetric, ele tem uma visão mais geral, eu acho. Tanto que de água, por exemplo, a gente tem 4 indicadores que são muito básicos, né? E o THE traz indicadores mais específicos. Então, eu acho que essa questão de a gente entender onde a gente precisa melhorar e conseguir escolher, porque a gente está com um problema gravíssimo de verba, né? Um problema financeiro muito forte, as universidades públicas de forma geral, acho, no Brasil. Então, a gente precisa escolher qual é o ponto que a gente vai focar. E aí, lógico que a gente está escolhendo o ponto que tem maior impacto e menor necessidade de investimento, né? E aí eu acho que o THE traz muito mais essa visão, traz uma visão mais clara desse ponto específico do que o GREENmetric. Mas a gente vai continuar no GREENmetric de toda forma. Também foi ele que começou, né, toda essa questão de trazer, de unificar a sustentabilidade para todas as universidades, porque inicialmente o sistema de ranqueamento de universidades sustentáveis, eles eram bem específicos por regiões, né? Então a Europa tinha os Estados Unidos tem o STARS, que é muito voltado para isso. E aí as universidades aqui latino-americanas ficavam meio que sem ter um embasamento, né? E o GREENmetric trouxe essa visão mais geral para que mais universidades conseguissem fazer parte, né? Então eu sou bem a favor desse ranqueamento. Mas o THE também está sendo promissor. Desculpem, eu cortei alguém, acho. Não, só agradecendo o teu comentário. Obrigada. A gente sabe do THE, a gente está começando essa submissão que vai ser maior agora. Não sei como é que vai ser o nosso resultado, né? Esse foi o resultado do GREENmetric, então, de 2020. E aí vocês veem, né, como eu falei para vocês, a parte de energia está muito defasada e a parte de infraestrutura aqui é por conta de áreas permeáveis, que a gente ficou meio mal. Ano passado, especificamente na área de transporte, nós fomos muito bem, porque eles pediram para considerar o momento pandemia, né? Então, dos quase 60 mil carros diários que a Unicamp tinha, a gente passou para 2 mil, 3 mil. Então, esse impacto veio diretamente aqui nessa área do transporte. Mas esse ano já vai estar diferente, porque a contabilidade vai ser 2020, daí 2020 a gente tem uma série de... Quer dizer, né, da metade de 2020 até agora, 2021. Então, acho que já vai voltar ao normal e nós vamos ficar ruinzinhos de novo. Bom, e aí, como eu falei para vocês ao longo da nossa conversa, a gente... O plano diretor, como coordenadoria, é responsável por projetos urbanos nessas áreas, né, de planejamento. Então, a gente tem lá a situação atual, o cenário futuro, as diretrizes para chegar, e aí, dentro dessas áreas, a gente consegue trazer os projetos urbanos para a gente, né? Então, nós desenvolvemos os projetos e fazemos a solicitação da execução do empreendimento, né? Esses são alguns dos projetos que a gente participou em 2020. E aí nós fazemos muitas análises de todos os projetos que são desenvolvidos na Unicamp, em termos de enquadramento desses projetos com as diretrizes do plano diretor. Esses daqui foram os de 2020 e 2021, a lista já está maior do que essa.
Então, sempre tem o nosso olhar sobre o projeto que está sendo desenvolvido de uso e ocupação do espaço da universidade. Aí, como eu falei para vocês, a gente faz interações com diversos órgãos, muitos GTs. A Unicamp tem essa tradição de ter uma série de GTs, grupos de trabalho, que englobam diferentes áreas para resolver um problema específico. E aí o plano diretor está em quase todos os GTs que existem, e a gente teve uma participação muito forte nos protocolos de atividades presenciais durante a pandemia. E nós somos também responsáveis, representantes da universidade, junto ao Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e ao Conselho Municipal de Meio Ambiente, além do CETESB e a DAE, que é a Divisão de Água, Esgoto e Energia do Estado de São Paulo. Eu vi que vocês têm um GT que é de moradia sustentável. Isso são ações externas à universidade ou vocês têm moradias dentro do campus? A moradia estudantil, ela não está dentro do campus, ela tem um terreno só para ela, que essa foto aqui, que tem essas duas pessoas, é dentro na moradia estudantil. Ah, tá, essa moradia sustentável que você está falando não é moradia em geral urbana, das casas do estudante, então. Isso, é moradia estudantil, exatamente. E aí era focado em que exatamente, assim, o que... Esse GT, hoje em dia, ele se expandiu num tamanho, ele começou por conta da energia renovável. Então, a ideia era fazer uma requalificação da energia elétrica da moradia estudantil. Para fazer isso, a gente precisou entender as questões estruturais da construção. Porque é uma construção que tem mais de 50 anos, mais de 40 anos, e algumas casas estão com graves problemas estruturais. Então, a gente começou com essas duas frentes, energia elétrica e estrutura. Depois a gente passou por mobilidade e acessibilidade, que como vocês estão vendo na foto, existem muitos caminhos informais, que a gente chama, que são locais em que a população passa, né, tem o fluxo de pessoas, mas não tem uma calçada delimitada, definida. Então, a acessibilidade é bem precária. Então, aí, a acessibilidade também entrou, e daí começaram a entrar uma série de outras questões, de integração social, de espaços de convívio, de resíduos. E hoje é um grupo formado por cerca de 55 pessoas. Então, os grupos, eles vão se desmembrando e tomando proporções que são grandes, né? Porque as atividades são complexas também. Thalita, Oi? Em relação ao GT de Plano de Gerenciamento de Resíduos, seria para medidas para a implementação desses planos? Vocês têm ferramenta para isso? Desculpa, gente. Não tem problema. Sim, o GT de gerenciamento de resíduos, do Plano de Gerenciamento de Resíduos, a gente tem o GT local da DEP, né? Então, dentro da nossa diretoria, como funciona a gestão de resíduos, porque a gente trabalha com a construção civil também, então tem essa questão do resíduo da construção, está envolvida. E aí a gente também tem o GT, que daí não é GT, desculpa, é a Câmara Técnica, de resíduos, que ela traz todos os planos de gestão de resíduos da universidade. Então, além dos resíduos comuns, a gente tem os recicláveis, a gente tem os químicos, os biológicos, que são os resíduos de risco, né? E eles fazem todo o gerenciamento de como deve ser implantado esse plano para que ele seja efetivo, né? E aí ele é ligado ao programa Lixo Zero, que começou em 2020 na universidade. Essa ligação com o programa Lixo Zero, como é que vocês fizeram, assim? Porque tem o Lixo Zero em cada município, né?
Como seria o procedimento, assim, só por curiosidade? Então, como a gente tem representantes nos conselhos municipais que estão relacionados ao programa Lixo Zero, a gente traz as diretrizes desse programa municipal para o programa da Unicamp, mas a gente não tem um laço oficial estabelecido. Então, a gente trabalha com o nosso programa Lixo Zero, que é muito semelhante, né, ao programa municipal, mas a gente não tem essa conexão estabelecida. Então, não é porque eles têm que a gente tem, ou vice-versa, e eles não estão se conversando, sabe? Eles não se conversam. A gente traz o que a gente tem de conhecimento, mas não há a conexão oficial estabelecida. Sim. Rita, tu terias alguma questão com relação ao tratamento dos resíduos químicos, o que é feito pela Unicamp como um todo? Então, eu não sou a pessoa mais indicada para falar sobre isso, porque a gente tem um grupo específico, né, de gestão de resíduos, mas o que eu posso te dizer é que a gente não faz tratamento dentro da Unicamp, a gente faz destinação. Então, a gente tem os locais específicos que são homologados para os quais a gente destina os resíduos químicos, assim como os biológicos, né? A gente não faz tratamento interno, infelizmente. Obrigado. Acho que eu vou... Bom, vou encerrar aqui, vou parar de compartilhar minha tela para a gente poder conversar melhor, pode ser? Thalita, assim, ó, pessoalmente, como é que tu sente, em primeiro lugar, parabéns pela apresentação do teu trabalho, né? Mas como é que tu sentes por parte da reitoria o apoio necessário e o afluxo de recursos para você tocar esses projetos? Então, como eu falei para vocês, a gente teve uma mudança de reitoria recente, né? O começo da DEP foi muito intenso, porque ela veio com a reitoria que é da gestão passada, né? A gestão passada criou, então era uma demanda deles, o planejamento integrado. Então todas as ações que a gente fazia estavam muito alinhadas à reitoria. A gente tem o conselho universitário e a gente tem o conselho do planejamento estratégico da universidade, a comissão, né? A comissão de planejamento estratégico da universidade, que é a COPEI. Então, todas as ações que a gente fazia dentro da DEP passavam por esses dois colegiados, né? A gente pode dizer assim, acho. E aí eram aprovados ou não, enfim. Mas estavam de acordo com as diretrizes da reitoria, né? Agora a gente teve essa mudança. Então, a reitoria atual, ela está começando a entender todo esse funcionamento. A gente acredita que os nossos projetos vão serem seguidos, né? A gente vai dar continuidade aos projetos, mas a gente não tem segurança ainda. E é muito necessário que a reitoria, que esses projetos estejam diretamente alinhados à reitoria, porque não é possível assegurar que os projetos sejam desenvolvidos se as unidades tiverem visões diferentes, ou puderem ter a opção de escolher diferente, né? É um projeto que, é o que eu sempre falo, né, que a sustentabilidade tem que ser um tema transversal, e essa transversalidade só é alcançada quando o órgão gestor principal da universidade alinha todo o procedimento, né? Que é algo meio top-down mesmo, eu acho, nesse sentido. Porque a gente ainda tem muitas barreiras, né, dentro dos institutos. As questões ainda são polêmicas e muitas pessoas ainda não estão prontas para receber essas diretrizes voltadas para a sustentabilidade. Eu tenho um questionamento complementar ao que o Edson perguntou. Dessa vez não
relação à parceria da reitoria em si. O meu questionamento é com relação à da própria comunidade, né? Eu vejo até por esse evento que a gente está promovendo dentro da URGS, né? Ele foi divulgado há bastante tempo, mesma forma que você, pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo site da URGS, voltado para os técnicos, servidores da URGS, e mesmo assim as pessoas não se sentem tão atraídas por esse tema, não sei o receio da onde que vem, porque eu acho que quanto mais a gente se informa, mais é mais fácil aceitar até, né, o que eu posso colaborar, qual que é a minha contribuição, ou entender qual é o seu papel, né, dentro desse objeto, que é a questão da sustentabilidade dentro, promover na URGS, porque, assim, o que eu imagino que às vezes fica a imagem é que implementar a sustentabilidade é um papel apenas dos gestores, quando na verdade tu colocaste muito bem ali no começo que foi necessário fazer uma consulta participativa das pessoas, né, da sociedade, dos servidores, dos alunos, exatamente porque não adianta se ter um projeto, se na hora da implementação, por exemplo, o usuário não consegue ele mesmo saber que tem duas lixeiras, um de uma cor para um tipo de resíduo, outro de outra cor para um tipo de resíduo, e nessa pequena contribuição não conseguir fazer, né? Ou de repente, para a questão dos levantamentos dos rankings, a gente precisa levantar dados. E aí, quando a gente consulta as unidades, às vezes as unidades não armazenam dados, não armazenam as informações. Então, a gente como que é essa resistência, essa questão da cultura, da aceitação para vocês? Como é que você está sentindo isso, assim? Agora já está de mais fácil absorção pela comunidade ou é um trabalho que vocês ainda estão... Está sendo árduo? Está sendo super árduo, super. Eu digo que é importante essa conexão que a gente tem com as outras universidades, principalmente as brasileiras, né? Exatamente por isso. A USP tomou frente nessa questão da sustentabilidade, né, na universidade. Ela foi a pioneira com o Greenmetric, talvez até conhece CN, e ela foi pioneira também com o THE Impact Rankings. E ela começou a ter uma visibilidade, ter uma visibilidade muito grande nessa área, né? Então, e aí a Unicamp, que está ali sempre em segundo lugar depois da USP, né? Tá sempre ali buscando a concorrência. Vira e fala, nossa, a USP está fazendo esse ranqueamento, como é que a Unicamp não está? Daí alguém vira e fala, a gente tentou, só que a gente não conseguiu porque a gente não teve contribuição necessária para trazer esses indicadores. Então, a comunidade que a gente precisa consultar, né, são os próprios técnicos mesmo. Eles não deram resposta para os indicadores que a gente perguntava, ou porque eles não tinham os dados, ou porque ia dar um trabalho muito grande. Por exemplo, o Greenmetric, um dos indicadores pergunta a quantidade de lâmpadas LEDs e não LEDs instaladas. Eu fui xingada na universidade por muitas pessoas, porque como assim que alguém ia ter que contar a quantidade de lâmpadas? Porque não existe esse registro. Não tem, né? Até então não se tinha esse registro. Então daí a gente também entende a necessidade de ter o registro. Né? De ter o registro de forma correta. Por exemplo, ar-condicionado. Equipamentos de ar-condicionado. A gente também não tinha os registros de qual tipo de equipamento era aquele que estava instalado, quantos anos ele tem, quantas manutenções ele teve que passar ao longo da vida dele. Então, são informações que a gente acaba tendo que ter e as pessoas não estavam programadas para dar esse tipo de informação. E aí as coisas vão mudando, né? Eu acho que com o tempo, não adianta também a gente querer que no primeiro ano que a gente resolve participar de um sistema de ranqueamento desses, que é voltado para a sustentabilidade, que a gente consiga chegar num bom resultado, enfim, né? Mas a gente encontra muita resistência, sim, na Unicamp. A gente encontra muita resistência nos projetos que a gente está desenvolvendo, nos projetos de drenagem, nos projetos de mobilidade, como falei para vocês. As pessoas ainda não entendem a importância de mudar o sistema de deslocamento, né? De deixar carro em casa, de se deslocar de outra forma. A gente está dando outras possibilidades e ainda assim as pessoas querem chegar
com o seu veículo na porta dos seus institutos e parar ali. E aí a gente está tentando tirar estacionamento, deixar a gente está com um projeto de ruas completas, né, através de urbanismo tático, para tirar, e esse projeto faz com que a gente elimine as vagas de estacionamento ao longo das vias, e na região central do Unicamp, né, e que elas fiquem restritas aos bolsões de estacionamento, que já são muitos. Mas a resistência é muito grande, muito, muito. E aí vai desde o aluno, o funcionário, até os diretores de institutos, né? Então é todo um processo que eu acho que é de educação ambiental mesmo, que a gente precisa fazer na universidade, né? Esses das lâmpadas a gente já tem, a gente já consegue ter, a cada vez que as pessoas que são substituídas, inclusive já tem projeto na URGS de substituição das lâmpadas que não são em LED por LED, né? Então, cada vez que é retirado ali do almoxarifado, então o almoxarifado já armazena esses dados. Então, hoje a gente já consegue. Então, assim, em muito a gente já está adiantado na URGS, no entanto, a gente não tem a formulação do plano em si, né, como um documento único e formal, né. A gente tem iniciativas para resíduos, a gente tem iniciativas sociais, né, tem as iniciativas de fauna, de flora, todas muito separadas. Mas esse documento único, a demanda grande, como até tinha falado quando eu fui fazer o convite para ti, né, veio do Ministério Público, né? Então a gente, vamos incluir esse tema na nossa Semana do Meio Ambiente desse ano, porque as pessoas vão começar a ser demandadas desses dados e é importante elas entenderem a importância, né? E é uma pena que a questão do plano diretor não veio assim de forma voluntária da universidade. Opa, vamos fazer o plano diretor, porque a gente precisa se adequar à sustentabilidade. Veio de cima até, veio do Ministério Público, né? Então a gente está com um prazo aí para poder fazer esse plano diretor, e o Ministério nos exigiu agora do plano saúde para começar, né? Então, a gente, como a universidade é bem maior que a Unicamp, assim, a URGS é muito grande. A gente tem quase 500 prédios na URGS inteira, né? Então, são campos em cidades diferentes e dentro da própria cidade em áreas diferentes. Então, cada um tem uma especificidade muito particular, né? Porque tem campos que são bem centrais em áreas bem urbanas, tem campos que já são em áreas bem quase que rurais, né? Tem deles que são em áreas litorâneas, outros que não são em áreas litorâneas. Então, a gente realmente tem que pensar no plano diretor, não a URGS inteira, mas pensada por campos, realmente por conta da especificidade de cada um, porque eu acho que se for muito genérico, se tu tá falando aí que que tu tem um modelo que já meio que implementado, que tem dificuldade de aplicação, imagina a gente que tem uma diversidade muito maior que a de vocês e implementar algo que fosse muito genérico, né? Então a gente realmente vai ter que pensar isso muito bem, junto à comunidade, né? E esperamos ter a parceria, né? E sofrer um pouco menos, baseado na experiência que vocês, depois a gente vai trocar um pouco mais de figurinha, espero, né, Thalita? Assim, eu vi que tu falaste, assim, que a questão das rodas de conversa não funcionou muito porque as pessoas não aderiram, mas quando enviou os questionários via Google Forms já teve um pouco mais de adesão, então de repente a gente já começa pelos Google Forms, né? Então vamos ver o que a gente vai conseguir evoluir. Tu queria falar alguma coisa? Não, era isso mesmo. Às vezes, ainda mais considerando a pandemia, começar pelo Google Forms pode ser 2 estratégias em uma, né? Uhum. Mais alguma pergunta, pessoal? Thalita, eu vou colocar uma situação que talvez vocês vivenciem também na Unicamp. Aqui na URGS, eu tenho muitos anos de URGS, né? Eu já vivencio a URGS há muitos anos, e uma das questões que me parece assim, muito presente aqui são os grupos de pesquisa, né, que têm poder econômico, que têm força, né, renome em termos de relevância, né, em termos científicos, e que o pessoal resolve determinadas coisas, fazer determinadas coisas, e eles fazem, né?
eles desmancham um laboratório, eles erguem um prédio, eles fazem uma série de coisas. Aí no Unicamp também você enfrenta essa situação? Sim. Na verdade, atualmente, bem menos. Atualmente, depois que a gente conseguiu passar pela COPEI e pelo Consul, através da Coordenadoria de Gestão de Empreendimentos, a questão da priorização das obras, de uma forma que todo tipo de obra, seja ela com recurso orçamentário ou extra-orçamentário, precisa passar pela aprovação desse colegiado. E é um colegiado que é formado por outros professores, não só o pessoal da administração, sabe? É formado por uma série de professores de diferentes unidades. Então, eles conseguiram aprovar uma resolução que estabelece esse sistema. E depois dessa aprovação, diminuiu bastante. Acho que a gente teve um caso só, desde 2018 para cá, de construção sem que a gente fosse acionado. Porque o processo você quer construir um prédio novo? Então, você tem que dar a justificativa dessa construção, você recebe o plano diretor, tem que seguir as diretrizes, você devolve o projeto para a gente analisa o projeto de acordo com as diretrizes do plano, e isso tudo vai sendo acompanhado por esse comitê, né, por esse conselho de projetos estratégicos da Unicamp. Então a gente conseguiu, acho, começar a mudar essa técnica, essa tática que as pessoas estavam utilizando. Mas ainda tem, sim, reformas menores, internas, que também deveriam passar por esse comitê, também estão acontecendo com mais frequência. Mas as maiores, aí todas elas estão passando. É uma questão institucional mesmo, né? De entendimento, e da reitoria fazer essa cobrança junto aos diversos institutos, órgãos, enfim, faculdades. A gente melhorou, mas ainda temos muito que melhorar. Eu acredito que isso seja um impeditivo bastante grande, né? Quer dizer, a gente sabe que tem a necessidade de expansão, vamos dizer assim, o Instituto de Química, no qual eu trabalho, né? Quando a gente veio do Campus Centro, do Campus do Vale, a gente tinha, assim, de 1 para 10 a proporção. Hoje nós estamos em 0 de espaço físico. Né? É uma batalha muito grande, né? Então, isso aí é realmente algo que impacta. Mas se vocês têm esse sistema bem fechado com a reitoria, eu acredito que isso também seja um exemplo para nós aqui, né? Já que está se iniciando o trabalho, é muito, muito importante ter esse parâmetro básico, né? Sim, nosso compromisso era bem relacionado à reitoria da gestão anterior, né? Então, agora com essa reitoria a gente começou a conversar, como eu disse para vocês. Espero que o alinhamento seja mantido. Mas é sempre uma surpresa, né? E a ideia, assim, do plano diretor ser uma política da universidade é importante que independente das reitorias, claro que tem reitorias que vão ser muito mais alinhadas que outras, mas por ser uma política, fazer parte da política da universidade, independe de reitoria, né, porque é uma coisa, é um projeto de 15 anos, é um projeto de 20 anos, um projeto de 30 anos, então, normalmente os mandatos de reitoria são de 4 anos, então acaba que uma edição do plano diretor perpassa por 2, 3 mandatos ou mais de reitorias, né, então acaba que todos meio que tem que ter esse alinhamento até meio que forçado, assim, né? Por conta que é uma política que deve ter continuidade, né? Sim, nós fizemos, a ideia era ter terminado o plano em 2020, mas chegou a pandemia, a gente ficou completamente sem saber o que fazer, não ia mais poder fazer as oficinas, as pessoas não estavam indo nos campi para dizer para a gente qual era a percepção delas, e aí a gente ficou um pouco perdido um tempo, aí eu só consegui finalizar o documento em março desse ano. Eu coloquei aqui no chat para vocês,
o documento, em si, né? Ele tem, são 10 anos, a gente concluiu que a atualização geral deve ser feita a cada 10 anos. E então tem essa questão que você falou dele passar por outras reitorias, né? E quando eu finalizei, esse conselho universitário que eu comentei com vocês, eles indicaram a necessidade de publicar esse documento em forma de livro mesmo. Então, se vocês abrirem, vocês vão ver que ele tem um ISBN, inclusive. A gente fez esse nível de instituição, sabe? Institucionalização do documento. Então, ele vem como um documento forte para a universidade, foi aprovado em todas as instâncias possíveis. Então, a gente espera que essas aprovações todas sejam suficientes para manter o documento funcionando, né? A atividade e a importância do documento. Mas, realmente, quando a gente está falando com a gestão central da universidade, precisa desse alinhamento ainda com todo esse embasamento quase que legal, né, do documento. Se não tiver adesão, não adianta. Ninguém vai seguir, vai ser um documento engavetado, né? E a gente vai provar isso agora. Até o final do ano a gente já vai ter a resposta desse engajamento. Sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Aproveitar que a Thalita está aqui à nossa disposição. Se não, então vamos nos encaminhar para o fim. Thalita, eu queria muito agradecer pela tua participação aqui no nosso evento, assim, realmente foi de grande contribuição, nos alertou por grandes temas, assim, que na verdade já vinham nos preocupando, né, que é uma realidade muito parecida com a da URGS, a que vocês tiveram, né, passaram por lá, e a gente está começando, está engatinhando nesse processo do plano diretor. Então, aprender com o que vocês puderam proporcionar para a gente através dessa explanação foi de muita importância para a gente, né? Eu espero que a gente dê continuidade às nossas trocas de experiências, de informações, né, para que as duas universidades possam ser universidades parceiras nesse sentido, né, da sustentabilidade, da questão da preocupação com o meio ambiente. Espero que todos vocês tenham apreciado, né, esse evento. O Felipe está colocando aqui que foi uma excelente apresentação em trabalho, te parabenizando. A Luana, muito obrigada. Thalita, parabéns pela apresentação. A Estela, excelente apresentação em pontos muito importantes. Sérgio coloca, obrigada, Thalita, pelo compartilhamento da tua experiência. A Miriam parabeniza também e agradece pelo compartilhamento do trabalho realizado na Unicamp. A Maria Luísa também parabeniza. Então, a gente depois te envia o certificado do evento, né? Vou te pedir também para depois me passar esse PDF, me passar ali pelo nosso canal, né? O PDF da apresentação para que eu possa compartilhar com o pessoal, né? E depois, gente, a gravação também do nosso evento, que será disponibilizada para todos, para quem quiser reviver, né, esses questionamentos e pegar com mais profundidade todos os dados que foram aqui colocados pela Thalita. Amanhã, então, nós teremos a continuidade com o nosso segundo dia do evento e o foco será a gestão ambiental na URGS, né, e as contribuições das prefeituras universitárias. Então, a gente vai falar um pouquinho do que é a nossa vivência, né, a respeito do tema. Uma boa tarde a todos. Gente, muito obrigada. Gostaria de agradecer também. Fiquei muito feliz com o convite. Muitíssimo obrigada pela receptividade de vocês, pela organização do evento. Parabéns por isso. E espero que vocês tenham bastante sucesso nessa empreitada nova de fazer o plano diretor. Eu estou à disposição, se eu puder ajudar com alguma contribuição que eu possa dar para vocês, eu estou à disposição.
Espero que a gente se veja mais vezes e troque mais informações, experiências das nossas universidades e que elas consigam ser mais sustentáveis. Tá bem. Muito E obrigada, gente. você tá convidada para assistir a nossa palestra de amanhã também, Ah, tá? eu gostaria sim. Muito obrigada. Pelo mesmo link. Parabéns, parabéns, Thalita, tá? E obrigado por nos alertar. Muito obrigada, gente. Tchau, uma boa tarde a Tchau, todos. obrigado. Boa tarde a todos. Muito obrigada. Fiquem